Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras Ministras. Sobre este ponto, duas notas prévias. A primeira, senhoras e senhores deputados, é a circunstância do Governo apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei com um pedido de prioridade e urgência e, portanto, queremos como devida uma explicação pelo Governo ao Parlamento das razões que fundamentaram tal pedido. A segunda é a imprecisão que o próprio ponto hoje a debate induz, porque, em bom rigor, o Governo pretende 3 propósitos distintos, embora o título apenas refira 2. E, na verdade, não se trata de transposição de uma diretiva, mas antes de completar a transposição de 2 diretivas sobre a luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil e sobre a luta contra a fraude lesiva de interesses financeiros da União Europeia. E ainda de alargar o âmbito do crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, alterando o Código Penal. Sobre a matéria dos abusos sexuais de menores, o Grupo Parlamentar do PSD não pode deixar de mostrar algumas preocupações. Como foi sinalizado muito recentemente pela APAV, que de resto considera que esta proposta fica aquém do esperado, precisamente pela gravidade dos ilícitos, pela forte censura e intolerância da sociedade face aos mesmos, pela severidade e duração do impacto e das consequências que provocam nas vítimas, pelas especiais e acrescidas dificuldades que muitas destas vítimas sentem para os denunciar e pelo facto de uma percentagem significativa dos adultos que conhecem as situações de violência sexual contra as crianças não as denunciarem, pela necessidade sentida por muitas vítimas de muitos anos depois da ocorrência do crime o denunciar e pela importância que tal tem no seu processo também de recuperação. A ponderação sobre o início da contagem dos prazos de prescrição pode e deve ser melhorada e o PSD em devido tempo demonstrou essa disponibilidade. A senhora Ministra da Justiça, quando questionada sobre as recomendações da Comissão Independente, referiu que uma alteração legislativa já estava a ser preparada e que a proposta iria no sentido de não mexer nos prazos de prescrição, mas mexer na data em que se inicia a contagem desses prazos, sem adiantar mais pormenores. Ora, a proposta que o Governo apresenta, embora não altere nenhum dos prazos de prescrição, na prática traduz-se na sua modificação, nomeadamente nos crimes desta natureza cujo prazo de prescrição é de 5 anos. Se não, vejamos. Se a vítima tiver 10 anos quando o crime foi cometido e se for um crime com um prazo de prescrição de 5 anos, o procedimento criminal extinguir-se-ia aos 23 anos e depois da maioridade. Mas por força da alteração proposta, acrescem mais 2 anos, o que na prática traduz num aumento do prazo de prescrição de 5 para 7 anos. Por outro lado, e como sinaliza o Conselho Superior da Magistratura, esta proposta de lei cria um regime excepcionalíssimo para os crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual de menores, que não encontra paralelo em qualquer outro tipo de crime, mesmo naqueles que tutelam a própria vida humana, como é o caso do homicídio, suscitando inclusivamente reservas quanto à conformidade constitucional da alteração legislativa proposta. Senhoras e senhores deputados, a importância das matérias hoje a debate carece de uma análise mais aturada em sede de especialidade, como a que se prende também com o alargamento no âmbito do crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência que nos parece por ora demasiado amplo. O PSD estará absolutamente disponível para, em sede de especialidade, debater todas as iniciativas, mas não sei antes questionar a senhora Ministra também do seguinte: o que levou o Governo a optar pelas idades que se encontram fixadas na proposta de lei sobre abusos sexuais de menores? Porque criou este duplo critério e não procedeu apenas à alteração do início da contagem do prazo para os 30, 35 ou 40 anos. E se teve em conta as recomendações da Comissão Independente. Senhora Ministra, esta matéria em particular carece de uma solução que se mostre mais segura e ponderada, que devolva à sociedade alguma paz social também, que não revitimize as vítimas e que as proteja. E por isso eu pedi à senhora Ministra que também respondesse às questões que lhe coloquei. Muito obrigada.